E aí pessoal, tudo bem? Mais um encontro aqui na casa da mãe Clarice e hoje a casa está cheia. Tá? Vocês estão vendo o Jacó aqui comigo? Não, eles estão me vendo, eles não estão vendo que quando abre a porta dessa casa da mãe Clarice pula gato, né? Tem toda uma equipe enorme de produção, maquiadores, produtores. A equipe de som, a equipe de luz. Aliás, por isso que é um bom programa, porque você não vê o que está por trás. Né? Um dia... Até se você mostrar o que está por trás, a gente vai se apaixonar. Então, desculpa roubar, você pode continuar. Não, a gente tem que mostrar o Lucas um dia. Né? Mostra o Lucas, que ele tá por trás de tudo isso. Então, pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. E hoje a gente vai conversar sobre técnicas de interpretação de texto. Eu começo agora? Ganhei meu espaço, então tá. Então, pessoal, na verdade, o que a gente pensou, o que a gente propôs, são inúmeras técnicas, né, de interpretação, inúmeras formas de se defender essas técnicas de interpretação. Mas eu acho que a primeira coisa importante quando se opta por uma técnica ou outra de interpretação é a gente ter em vista o que a gente quer com essa análise, né? Então, análises, metodologias diferentes, tipologias diferentes, né? Até a gente pegar as palavras metodologias, tipologias e desmanchar essas palavras, né? Pelo radical ali, logos, né? Logia, está implicado uma ideia de estudo de alguma coisa. Então, um estudo de um método, um estudo de um tipo. Então, quando a gente opta por um caminho interpretativo ou outro, não quer dizer que eles se excluam. Isso é um raciocínio equivocado, né? Na verdade, o mais interessante é como que às vezes métodos diferentes podem chegar em resultados semelhantes, né? E mesmo que eles não cheguem a resultados semelhantes, que é muito interessante também, porque eles se alimentam, né? Essa relação com a alteridade, porque sem alteridade não existe sentido, porque todo sentido é uma promessa de futuro, né? Ninguém promove sentido ou busca sentido no presente. É presente já projetado para um futuro. Por isso que todo acontecimento de linguagem é uma junção de temporalidades. A gente se volta para o passado, para aquela memória discursiva, aquilo que já existiu, já foi dito, já foi escutado, projeta numa enunciação presente em busca de uma resposta que é sempre futura, né? Que pode ser inclusive pela via do silêncio, porque silêncio não é sinônimo necessariamente de não dizer, né? De ausência de palavra. Então, eu acho que o mais importante para a gente começar é que optar por um caminho, optar por outro, depende do objetivo que a gente quer alcançar. Então, o que a gente vai propor aqui são duas maneiras que para algumas pessoas, né, alguns estudiosos, são maneiras completamente divergentes, mas elas podem também convergir, se alimentarem, se complementarem, não em deficiências, né? Eu não penso em teorias deficientes, mas porque as teorias elas se prestam a objetivos específicos, né? Então, dentro desses objetivos específicos, a gente vai tentar, então, né, pode ser que não dê certo, né, porque às vezes o Thiago não leva um negócio a sério aqui, mas como eu sou sério, né, a ideia é que, de repente, pontos de vistas que aparentemente parecem divergentes, eles podem convergir no sentido de se alimentarem, né, na questão do sentido, porque o sentido não é algo que possa ser possuído, apesar das relações de poder na sociedade darem essa impressão de que alguém possui o sentido e de que o sentido ele pode ser descoberto como se ele fosse algo pronto para ser adquirido simplesmente por quem decifra melhor o texto, né? Então, eu não acredito na ideia de decifração, né? E também não... Quando um professor pergunta, né, eu uso muito isso na aula com os alunos da letras, né, qual é o tema de um texto e qual é o sentido de um texto, ele está indo por caminhos interpretativos diferentes, ainda que ele não perceba e não saiba a diferença entre tema, por exemplo, e sentido, né? Pode continuar, então, vou deixar você falar um pouco aí. Eu tô com 4 minutos. Eu acho que o Jacó coloca uma questão muito importante, que é a ideia de que... o meu livro aqui. Hoje foi presenteado com Travessias em Discurso, que é um livro que tem um texto muito importante do Jacó sobre as questões de gênero em Saramago, né, que eu vou ler com muito carinho e vou comentar, inclusive, até porque Saramago é um futuro objeto nessas conversas aqui na casa da mãe Clarice. O que o Jacó coloca é muito importante, porque o texto ele deve ser tomado como um objeto, tanto de comunicação quanto um objeto de sentido. E pensando dessa maneira, o texto... ele pretende alcançar no seu público leitor, ou seja, o destinatário do texto,
ele vai produzir um determinado efeito. Então, um texto ele pode ser lido a partir da sua historicidade, ele pode ser lido a partir das perspectivas psicológicas ou psíquicas, tanto do autor quanto do leitor. O texto se insere numa certa temporalidade de escrita. Então, quando a gente olha para uma obra como, por exemplo, O Cortiço, escrito em 1890, o autor, que havia acabado de passar pelo processo de abolição, havia vivido isso, sido testemunha ocular da história, o processo de proclamação da República. Ele percebeu muito bem que várias questões ideológicas que estavam sendo abordadas na imprensa de uma maneira, entre os intelectuais de outra, elas poderiam ser colocadas na perspectiva da ficção de uma maneira distinta. E isso chega hoje para nós, 127 anos depois, na forma de uma cobrança de leitura em uma lista de vestibular, e um jovem com 17, 18, 19 anos, ele se indaga, e como é que eu faço essa leitura? Porque essas nossas divagações, elas parecem divagações, divagações tem a ver com aquilo que é vago, mas não é bem uma divagação. É a ideia de que o texto não é um todo fechado, que a leitura de um texto ela tem muito a ver com quem é o leitor, qual é o repertório do leitor, qual é a história que esse leitor traçou até aqui. Eu li Memórias Póstumas de Brás Cubas pela primeira vez quando eu tinha uns 15 anos. Lolito. Um lolito. E hoje, com quase 40, eu releio esse livro, sei lá, pela 13ª, 14ª vez, mais ou menos, pela complexidade, porque eu acho que é muita responsabilidade falar de um livro e contar com uma leitura que foi feita lá atrás. E eu me pego reinterpretando certas metáforas, reinterpretando certas questões com a experiência que eu tenho hoje. E seguramente não é isso que uma banca espera de um aluno. Então, a nossa ideia é de construir perspectivas que dialoguem. Uma visão que é mais discursiva, que é a visão que o Jacó tem, e a minha visão que é mais semiótica, o texto como objeto, elas são uma proposta muito interessante para você pensar o texto. E a gente não pode esquecer, na verdade, que esses sentidos, como o Thiago está colocando, eles não se excluem, né? E que o texto ele é sempre inacabado, ele tem uma aparência de completude para ele poder ser lido, né? Então, quando você pega uma charge e falta um quadro, isso prejudica a leitura, porque existe a impressão de que falta algo, né? Então, o texto ele precisa ter uma aparente completude, mas na verdade ele é sempre incompleto, porque ele está sujeito a essas interpretações, né? Que, como o Thiago bem colocou, não é só a escrita que tem uma temporalidade, né? A condição de produção não pertence só à escrita, mas também às condições de leitura, né? A leitura ela está também sujeita a condições históricas, ideológicas, sociais, que não dependem de um domínio de quem lê, do sujeito que lê, porque senão deixariam de ser ideológicas, né? Então, tudo isso é importante para se entender o que é a complexidade da leitura e que isso não... Humberto Eco diz, né, que a obra é aberta, mas eu brinco que ela não é arregaçada, né? Quer dizer, existe... Exatamente, né? A obra ela é aberta, mas não é arregaçada no seguinte sentido. A interpretação tem que, se ela for coerente, ela vai ser defendida pela própria textualidade. Né? A textualidade vai oferecer elementos que permitam a gente defender uma leitura ou defender outra. Né? Então a gente também não pode confundir coisas que não pertencem à textualidade. Tipo, a intenção do autor não é a textualidade. Entre o que eu quero dizer e o que o texto diz, existe um abismo aí que nem sempre é mensurável, por exemplo. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a gente está no domínio do texto e do discurso. Então, o que a textualidade permite que a gente leia, e é por aí que a gente vai começar a aprofundar as questões aqui para frente. Isso, aliás, é muito importante, porque muitas vezes o aluno entende que o texto é como uma mensagem do autor. Mas o texto, na verdade, ele é como se fosse uma entidade autônoma. A existência do autor, ela não é irrelevante, porque ela é um processo de escrita e de captação. O autor, enquanto uma espécie de antena que capta tudo aquilo que acontece, ele traduz aquilo em texto. Mas o texto diz por si. E isso é muito importante, porque o texto é a materialidade com a qual nós dialogamos. No campo do e se
acho que o autor quis dizer e outras teorias possíveis, tá? Nós entramos no campo da especulação. Eu vou dar um exemplo. Em 1953, o Alfredo Peixoto, que era um grande acadêmico da Academia Brasileira de Letras, ele especulou que o nome Iracema fosse um anagrama da palavra América. Isso é uma especulação, porque não há nenhum registro por parte do autor em nada do que ele escreveu acerca de Iracema, sinalizando essa intencionalidade. Assim como no vídeo passado, né, eu levantei a hipótese de que a palavra Ana, por ser um palíndromo, lida, né, que pode ser lida, uma palavra que pode ser lida de trás para frente, com o mesmo sentido inverso, ou seja, a mesma realização linguística. Isso é uma especulação. A especulação faz parte do jogo da leitura, tá? Na medida em que o leitor ele testa tentativas de interpretação e ele tem que ter a capacidade de avaliar. Essa minha tentativa ela é coerente? Então, retomando aquilo que o Jacó disse, quando o Humberto Eco disse que a obra era beta, ele não disse que ela não era arregaçada, mas muita gente, então, inclusive no meio acadêmico, quis arregaçar a obra. E alguns anos depois, ele deu 3 seminários em Cambridge para falar os limites entre a interpretação e a superinterpretação. Porque, considerando então que uma obra poderia ser interpretada de infinitas formas, haveria então leitores bem e mal intencionados que iriam fazer infinitas leituras. Tá? Quando um examinador ele propõe que você faça uma análise de um texto, ele dá o contexto de análise. Então ele diz, sob a perspectiva histórica, sob a perspectiva da construção psicológica da personagem, sob a perspectiva de determinada questão sociológica ou filosófica. Então há uma localização para que você, leitor, então, olhe o norte da sua bússola, não é, Jacó? Sim. E aí a gente vai entrar em contato com essas correntes, né, de pensamento, que na verdade são correntes epistemológicas, tá? Então, para quem não tá ligado aí, ou tá com dificuldade de fazer a conexão, né? Quando a gente fala de semiótica ou de análise do discurso, é porque elas partem de talvez alguns princípios epistemológicos, quer dizer, algumas concepções sobre o conhecimento que não são coincidentes num primeiro momento. Tá? Então, quando a gente vai falar de análise do discurso, né, é óbvio que o que eu vou falar aqui de análise do discurso, ela não esgota o que é análise do discurso, a expressão análise do discurso, inclusive, ela é muito ampla para falar de fenômenos muito diferentes, né, porque a gente coloca dentro desse grande guarda-chuva o que o Bakhtin fala, o que o Foucault fala, o que o Péchet fala, e mesmo que não sejam nomes familiares a vocês, é importante a gente ter essa noção de que é um conjunto de autores produzindo sobre algum elemento comum, que é a questão do discurso, né? A semiótica também vai usar a expressão discurso, mas numa outra perspectiva, que não é a perspectiva deles. Inclusive eu falo aqui da perspectiva principalmente de um cara, né, que é o Michel Péchet, que vai elaborar a sua análise do discurso pechetiana, né? Alguns falam análise do discurso francesa, o que não é uma expressão também interessante, porque existem outros autores franceses praticando análise do discurso também, como Dominique Magnot, tá? Então, a análise do discurso, ela parte de um pressuposto, né, de que o sentido ele não é óbvio, mesmo quando ele pareça óbvio. O sentido, ele não é claro, o sentido, ele não é transparente. Isso quer dizer que o sentido nunca reflete uma realidade que já está pronta, que já está construída. Pelo contrário, as realidades elas são reconstruídas, desconstruídas o tempo todo. Tá? Porque, na verdade, o que existe dentro dos textos é um grande processo de convencimento de que aquela realidade existe. Tá? E nesse processo, nesse entendimento de que a textualização é o quê? É esse processo de construção de uma tentativa de convencimento daquela realidade. Então, mesmo que o texto não seja explicitamente, né, não esteja explicitamente tentando convencer de algo, como num diálogo ou num debate, ele faz isso. Né? Inclusive uma lista de compras, ela parte de um convencimento de que aquilo lá é importante. Né? E aí a análise do discurso pechetiana, né, nessa perspectiva de leitura, ela vai entrar em contato com vários dispositivos de leitura que são interessantes para a gente repensar o que os textos parecem, podem e devem significar em contextos diferentes de circulação.
Né? Então, por que o Aloysio Azevedo, né, uma obra como o Curtiço, ela é capaz de gerar um significado no momento de sua publicação e um significado hoje? Né? Porque ninguém possui o significado. Isso aí remete a uma outra questão, que são as questões de poder. Né? Que são questões políticas e não só no sentido do sentido comum, né? Do senso comum, né? Na política partidária, né? Mas como disputas pelo poder. Né? O poder não é algo que se possui, inclusive, é algo que se exerce. Né? Segundo Foucault, isso se exerce pelo sentido, uma das maneiras mais contundentes de se exercer poder. E aí, a análise do discurso vai trabalhar com a ideia de ideologia. Né? A gente não pode satanizar a ideologia, porque a ideologia, sem ideologia não existe realidade. Né? A ideologia ela gera uma ideia de que aquilo que a gente vive é necessário, e mais do que isso, a ideologia ela gera uma ideia de que, além de necessário, não pode ser de outro jeito. Né? Então, na verdade, quando a gente começa a repensar e contestar algumas coisas, na verdade, toda aparência de obviedade, ela cai por terra. Né? Mesmo questões parecem muito óbvias, né? Como do tipo, o Jacozinho ele acorda às 7 da manhã, o Jacozinho vai lá, vai ao banheiro, o Jacozinho vai lá e vai picar os seus morangos, para depois fazer o seu cereal, para tomar o seu iogurte Activia. Ele vai fazer isso vendo notícia na televisão, porque depois ele vai montar a aula, ele vai estudar, porque ele acredita que ele está construindo alguma coisa que, na verdade, ele foi convencido de que aquilo não pode ser de outra maneira. Quando, na verdade, pode ser de várias outras maneiras. Né? Então, dentro da perspectiva da análise do discurso, né, o texto e a leitura estão sujeitos a condições de produção, porque tanto a produção do texto, das textualidades, porque eu não estou falando só de texto escrito, né, quanto a recepção desses textos, o processo de leitura, eles estão diante de processos de convencimentos. Né? E esse convencimento pode ser feito de maneiras muito diferentes. Né? Ao mesmo tempo que eu posso tentar te convencer de que o sentido pode ser outro, pode ser um e pode ser outro, eu posso tentar te convencer de que o sentido é exatamente aquele somente. E a gente não pode confundir essas questões com a pessoa do autor, né? A gente está lidando aqui com o autor, né, somente na perspectiva como um criador, como uma entidade que organiza, né, o texto, que dá uma aparente unidade ao texto, mas não como pessoa. Né? Eu não posso ler Codinome Beija-Flor e achar que a pessoa que escreveu o Codinome Beija-Flor, porque a gente não trabalha com pessoa, trabalha com sujeitos, né? Porque é uma categoria histórica, ideológica, só pode escrever Codinome Beija-Flor porque ela estava fudida de amor. Não, posso falar fudida? Já falei. Fudida de amor, né? E aí eu só posso escrever isso porque eu estou fudido de amor. Ou alguém vem e escreve, né? Até agora eu não me conhecia, julgava que era eu e eu não era. Aquela em que meus versos descrevera, tão clara como a fonte, como o dia. Mas que eu não era eu, não dissera. E mesmo que soubesse, não dissera. Olhos fitos em rútila quimera, andava atrás de mim e não me via. Andava a procurar-me, pobre louca, e achei o meu olhar, o meu olhar no seu olhar, a minha boca sobre a tua boca, e esta ânsia de viver que nada calma, é a chama da tua alma a esbrasear as apagadas cinzas da minha alma. Mesmo quando eu falo sobre o amor, como a Floribela Espanca, o enunciador que a Floribela Espanca cria nesse poema, parece que eu não posso falar de amor de outra maneira. E isso cria uma ideologia sobre o amor, de que o amor não pode ser de outra maneira. Mas é da perspectiva do sofrimento, né? Da perspectiva de que o amor é um encontro, né? Mas o amor pode se dar de outras maneiras, porque inclusive o amor pode ser não ter nada disso, porque o texto ele trabalha com um processo de convencimento. E não quer dizer que a Floribela Espanca estava fodida de amor quando escreveu Eu, também. E também se tivesse, não interessa, porque é o texto. Isso aqui não é um vídeo sobre psicologia ou sobre espiritismo. Né? Para a gente evocar, fazer uma reunião de mesa branca aqui e convocar a Florbelinha para falar sobre o texto. Depois da declamação do Jacó, eu fico sem graça, eu quero me retirar, eu quero ir embora. Que eu falo. Hã? Não, fala. As questões que o Jacó coloca, elas são muito importantes. Né? A ideia da não obviedade e a ideia da ideologia como uma diretriz para a interpretação, elas são dois pontos-chave muito importantes, que dificilmente a gente consegue discutir numa sala de aula, dada a complexidade do assunto, e em parte hoje, porque a palavra ideologia ela foi demonizada, satanizada, como o Jacó bem colocou, e muitas vezes é preciso ir comendo pelas beiradas para chegar a uma mesma abordagem.
e quase sempre pensando numa interpretação que seja palatável, uma interpretação que seja adequada a um certo contexto. Só que eu entendo, eu acho que o Jacó concorda comigo, que a educação ela tem que ser libertadora. No fundo, você nesse momento talvez esteja vendo isso para passar no vestibular, mas talvez seja um outro tipo de plateia, um outro tipo de público. E é muito importante entender que o leitor, ele constrói uma relação discursiva com o texto. E cada leitura, ela dá um passo adiante. Por exemplo, em 1890, quando o Aloysio Azevedo criou a personagem Bertoleza, ela tinha uma determinada função social a partir de uma construção ideológica daquele momento, né? Que era a próxima etapa, o próximo estágio social a partir da abolição da escravidão. Então, naquele momento era interessante uma personagem que permitia inserir a questão do negro livre como alguém ainda mais oprimido e mais coisificado, reificado do que ele era ou tinha sido quando era escravo. Hoje, eu imagino que uma pessoa muito trabalhadora, que se sinta insatisfeita, que se sinta oprimida pelo seu trabalho, exatamente porque a percepção que tem é que quanto mais ela se desgasta, mais ela perde a saúde, mais ela é desvalorizada, mais aquela que o emprega ganha, ascende, melhora de vida. Essa insatisfação, ela ecoa no leitor e ela volta para o texto. Não que ela se materialize no texto, mas ela se materializa enquanto uma leitura. A gente passa, então, a ter uma leitura atual, uma leitura agora, de 2017, de O Cortiço. E a Bertoleza, ela então vai ser o eco das pessoas insatisfeitas com as suas condições de emprego, as pessoas preocupadas com as mudanças no contexto legislativo em relação às leis trabalhistas. E pode ser que daqui 30 anos o nosso contexto mude completamente e essa personagem ela se torne apenas uma caricatura histórica de um momento muito triste no final do século XIX, que foi lida de certo modo, né, no começo do século XXI. Isso serve para a gente perceber como a obviedade em relação aos discursos, né, é uma falácia. Porque se alguém assumir agora que existe uma leitura única para um certo texto, então a gente está congelando os sentidos. E o mundo, né, é um constante atravessamento de múltiplos sentidos, né, que se chocam algumas vezes, né, eles se confrontam, mas outras vezes, né, eles se unem, eles se enlaçam, formando, né, algo maior que permite que a leitura seja, por exemplo, libertadora, que a gente possa ler um livro para se livrar da angústia, ou para aprender a viver com angústia. E aí, bom, né, se a angústia, o Jacó pode falar bem melhor que eu. É para encerrar? Na verdade, todo encerramento é uma angústia. Na verdade, um encerramento não é uma angústia, porque não existe encerramento. Existe uma postergação de algo que a gente nem sabe o que é. Né? Para quem não sabe o que é postergação, procurar no dicionário que eu não vou explicar, né? Porque tudo tem um limite. Então, tô brincando, adoro vocês. Na verdade, o que eu quero dizer é que essas voltas todas em torno do sentido é porque a gente não pode trabalhar com o sentido como se ele fosse uma tamponação, um preenchimento, quer dizer, existe algo faltante e eu vou preencher isso e meus problemas vão se resolver. O sentido não é isso, né? Aliás, o que nos coloca em movimento é justamente essa falta, né? Tanto que a angústia, ela surge na perspectiva lacaniana, né, no Lacan, na psicanálise, quando a falta, né? Quer dizer, as pessoas vivem buscando um namorado e quando de repente se encontra com uma pessoa que parece que se encaixa nisso, mas e aí? Minha vida vai se transformar, quer dizer, a minha busca depois disso vai ser qual busca? Não vai haver busca, né? Então, pegando um sentido bem prosaico dessa maneira, né? O sentido ele é muito mais interessante como silêncio e como falta, digamos assim. E o silêncio não como ausência de palavras, mas como irrepresentável. Tá? Porque a gente trabalhar com o silêncio somente como aquilo que não foi dito, né? O silêncio ele permanece no dito, mas de uma maneira irrepresentável, assim como os desejos são irrepresentáveis. Então, todo sentido é um futuro, é um jogo com o futuro, porque toda busca de sentido é uma gravidez do que a gente não sabe,
o que está se esperando. E graças a Deus que as coisas são assim. E com a frase de efeito dessa, a gente tem que acabar, né? Porque quando fala uma coisa dessa, a gente não continua, a gente acaba, né? Mas na verdade a gente não acaba, né? Falando da falta, aliás, tem um livro muito bom aí, com esse título, A Falta, né? Da literatura contemporânea, de um autor aí muito bom. Ele já está no FUVEST 2029. Pra que postergar? Então é isso. Gente, um grande abraço para vocês. Kisses of Love. Sejam sempre bem-vindos à casa da Mãe Clarice, né? E o Jacó é um eterno convidado, sempre muito bem-vindo.